O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Queridos irmãos, Rafael e Nelson, queridos seminaristas, queridos irmãos e irmãs aqui presentes na paróquia e também aqueles que nos acompanham pela web rádio Santíssima Trindade. Nesse momento de grande alegria para esta paróquia, a palavra de Deus veio de encontro àquilo que é a insistência de Deus. A insistência de Deus no que diz respeito à simplicidade e à humildade. E aquele que deu o maior exemplo de humildade é o próprio Cristo, que veio na simplicidade, assumindo a nossa natureza humana, quis ser um de nós. E através do seio de Maria, o Verbo se encarna. O seio puríssimo de Nossa Senhora. Então Deus escolhe uma humilde, jovem, uma mulher simples, diante de todo Israel, para que a partir dessa mulher, que é Maria, venha o seu filho. Eu fico admirado de olhar para essa primeira leitura de hoje, quando Deus, através do profeta Zacarias, vai dizer: tomei-me de forte ciúme por Sião. Deus é um Deus ciumento. E a gente também não pode esquecer o que nós ouvimos no Evangelho de ontem, que às vezes é duro para a gente, né? Eu vi aquela parábola do pobre Lázaro, do rico, essa realidade espiritual do inferno, do céu, e a incerteza
da nossa morte, enfim, tudo isso. Mas a palavra de Deus, nesse dia ela é dedicado, que é o dia da Bíblia hoje, dia de São Jerônimo, que foi o tradutor da Sagrada Escritura, nos faz esse convite a olhar para um Deus ciumento. Você já viu uma pessoa ciumenta? Ela fica atenta. A pessoa ciumenta é observadora. E qualquer detalhe ela presta atenção. Deus é assim. Não é que Deus vai ficar vigiando, mas Ele deseja que nós estejamos em comunhão com Ele. Quando nós desviamos o nosso olhar de Deus, Deus já se inflama de ciúme. E quando a pessoa é ciumenta, o que ela vai fazer? Ela vai proteger o que é dela. Ele vai fazer de tudo para que essa pessoa não se afaste. E é assim também que Deus faz conosco. Deus envia pessoas, profetas, para que nós não saiamos do seu caminho. E mais à frente, eis que vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol, e os conduzirei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e com justiça. Essa é a meta, sermos de Deus, reconhecermos que Ele é o nosso Deus, e sermos o seu povo. Parece simples, mas existe aí toda uma necessidade de pertença, porque em primeiro lugar Deus se manifesta, como eu já disse, Deus ciumento. Queridos irmãos e irmãs, como Deus nos ama, como Deus quer o nosso bem, como Deus quer que nós estejamos ao seu lado. Por isso o Evangelho de hoje vai falar dessa humildade, dessa simplicidade, na qual, olhando para uma criança, nós olhamos ali o desejo de Deus, que nós sejamos como aquela criança. Quem receber esta criança em meu nome de Jesus, estará recebendo a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, o Pai que envia Jesus é que é o responsável para que nós façamos a experiência da humildade. Às vezes somos nós que complicamos, às vezes somos nós que criamos 1000 obstáculos para que Deus haja no meio de nós. Às vezes a gente dificulta aquilo que é tão simples. Eu serei o seu Deus e eles serão o teu povo. Simples, mas de verdade, não somente de nome. Porque às vezes a gente pode dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas quando nós saímos da porta da igreja, nós não conseguimos vivenciar, não conseguimos colocar em prática aquilo que nosso coração deseja. Tendo em vista as dificuldades de relacionamento e as dificuldades próprias do nosso tempo. E como é bom a gente poder ouvir o Santo Padre, o Papa Francisco, no que diz respeito a toda essa temática, quando nós somos chamados a ir ao encontro do outro, a não ter medo, a acreditar na ação de Deus no meio de nós. Então Jesus continua: aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Ou seja, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica, da lógica do mundo. Quanto menor nós formos, maior nós seremos para Deus. E assim, nós vamos nos educando à fé. A gente, como padres, eu sempre falo que a maior alegria de um sacerdote é ver o povo de Deus crescendo na fé.
É ver o povo de Deus acreditando e se lançando na vontade de Deus, deixando o medo para trás, deixando o receio e assumindo o seu papel, a sua vocação na comunidade. Quanto mais nos lançamos na vontade de Deus, mais experimentamos a alegria de sermos igreja, de sermos uma família, de sermos cada vez mais identificados com Cristo. Então, somos convidados hoje a acolher aqueles que se aproximam do reino de Deus. Essa última parte do Evangelho é também um alerta, quando Jesus vai dizer, diante daquela afirmação, diante do que João está dizendo a Jesus: nós vimos um homem pregado em teu nome, mas ele não anda conosco e nós o proibimos. E Jesus vai dizer: não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Muito cuidado quando a gente não abre as portas para quem chega, para quem está voltando para a casa de Deus. Nós podemos estar impedindo uma alma de salvação. O acolhimento, esse sentimento de família. Quando a gente recebe alguém em casa, um amigo, e esse amigo traz um amigo seu, o que nós fazemos? Nós também o acolhemos. Nós também damos as boas-vindas. E nós procuramos conhecer, procuramos amar. Assim também na igreja, em nossa igreja. Então, esse convite de estarmos abertos a quem chega. Como nós precisamos ser uma igreja acolhedora? Como nós precisamos abrir o nosso coração para quem está chegando, quem está voltando para a casa de Deus? A gente recebeu hoje a feliz notícia da data da canonização do Papa João Paulo II e também do Papa João XXIII. Por quê? É uma confirmação da santidade. Mas a santidade desses homens sempre está ligada aos outros. Ainda fica muito viva na nossa memória quem é João Paulo II. Um homem que percorreu o mundo, que abraçou os jovens, que abraçou a todos. E que se manifestou um grande missão do Pai. Então vamos louvar a Deus e dizer por isso, pela figura de Maria, aquela que hoje nós proclamamos modelo e exemplo de adoração. Ela se coloca diante do seu filho em atitude de adoração, reconhecendo a divindade de Jesus. Assim também nós, olhando para Jesus, nós dobramos os nossos joelhos, dobramos o nosso coração, para que Ele nos fale, para que Ele nos envie a anunciar o reino de Deus. Então, às vezes eu fico me perguntando, o pessoal que deve estar em casa nos escutando, que agora pela internet nós estamos chegando a tantas casas. Será que nós não estamos acomodados? Muito cuidado se nós ficamos somente nesse nível de um comodismo, mas procurar viver a vida de comunidade. Estarmos em sintonia com aquilo que é a vida em comunidade, aqui na paróquia, nas pastorais, nos movimentos. E pedir essa intercessão de Nossa Senhora Maria de Nazaré, para que essa comunidade cresça a partir dessa unidade, a partir do serviço, a partir também da disponibilidade ao outro. Nós possamos ouvir a voz de Deus através do Padre Wilke, que é o pároco aqui na comunidade. Tudo aquilo que o Padre Wilke proclamar é a voz de Deus. Tudo aquilo que o Padre Wilke determinar aqui nessa comunidade é a ação do Espírito Santo. Não tenhamos medo de acreditar no escolhido do Senhor, aquele que Deus escolheu para estar aqui. E a gente percebe a dedicação, todo o zelo, todo o amor para com essa comunidade. E
E hoje, completando mais um ano de vida, né, nós queremos louvar a Deus, né, por essa alegria que o Padre Wilke transparece no seu sacerdócio. É ou não é, gente? A gente não vê a alegria do Padre Wilke. Quando a gente olha para o Padre Wilke, a gente não consegue enxergar a ação de Deus. Para mim isso é muito claro. Eu como pai também, como irmão, a gente caminhou junto no seminário, é inegável. E essa amizade também, que é tão importante, né? Nos ajuda tanto, a gente como padre, mas também quando a gente está junto, como Deus também se manifesta por isso. Então, eu sou muito grato a essa oportunidade de poder estar celebrando nesse dia, né, aqui na paróquia, e da gente poder estar contemplando a ação de Deus através do Padre Wilke, através de todos vocês. Olha, que assembleia bonita, essa igreja cheia, essa comunidade que busca a Deus, que tem sede de Deus e que bebe nessa fonte, que é a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.